Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao Quantum 200+, o podcast que transforma médicos em empresários de sucesso. Aqui eu trago pessoas que são referências no empreendedorismo para compartilhar suas histórias, desafios e estratégias para crescer no mundo dos negócios. O nosso objetivo é te mostrar que é possível vender, gerir e escalar negócios na área da saúde e que você, médico, pode construir a sua liberdade profissional. Hoje, nesse episódio, eu tenho o prazer enorme de receber a Larissa Lopes aqui com a gente. Seja muito bem-vinda, Lari. Prazer é todo meu. Primeiro que assim, a medicina e o empreendedorismo é uma coisa que tem que andar junto e que alegria saber que tem pessoas tão capazes como você ensinando para essa classe que é tão maravilhosa e precisa encontrar esse buster aí do empreendedorismo com a medicina. Prazer todo meu. Que bom te receber aqui. A Larissa é CEO da Agnus Corretora de Seguros e CFO da Tuca Tulum Media, isso mesmo? Isso mesmo. É empreendedora desde os 18 anos, olha só, e formada em administração com ênfase em seguros, especialista em saúde suplementar, MBA em gestão de contratos e especialização em Londres. Resolvi não falar o nome da sua especialização. Charterhead, vai sair todo muito estranho. Não, eu entendo. Não especialização em Londres, pois é. E a gente tem aqui, Lari, uma tradição que é uma pergunta de abertura, que é a pergunta que eu fiz para ela foi se você pudesse definir a sua jornada empreendedora em uma frase, qual seria? E a frase que ela trouxe para mim é: como continuar o legado sem comprometer os princípios. Por que você escolheu essa frase? A Agnus foi fundada pela minha mãe há 30 anos atrás. Eu gosto de contar porque a gente veio de uma família muito humilde, toda a minha família é do interior do Nordeste, e nós somos aí a primeira geração da família a se formar, a ter uma vida muito melhor, tudo pela escolha da minha mãe há 30 anos atrás. Aos 18, quando eu escolho empreender ao lado da minha mãe, eu tenho várias propostas, e muitas dessas propostas não são as mais legais possíveis. E aí eu olhava para o meu legado, para o legado da minha mãe no sentido de sigo essa carreira, sigo essa história, ou comprometo de alguma forma o meu princípio. Uma das coisas que eu mais levo para minha vida, a Bíblia é a minha base, e eu coloco muito sobre honrar o pai e a mãe. E nada mais forte do que você conseguir honrar aquilo que ela construiu com tanto suor. Minha mãe ficou viúva com 21 anos, meu pai faleceu no meu aniversário de 1 ano, na semana do meu aniversário de 1 ano, então a história tinha tudo para dar errado. E por que raios eu vou deixar todo esse legado de lado se alguém pagou esse preço tão forte? Então, por isso, como seguir o legado sem comprometer os meus princípios. Que bom, muito, muito bacana. E eu vou aproveitar esse gancho para te fazer uma pergunta que é: você começou a empreender com 18 anos. Você falou um pouquinho aí, mas eu quero que você se aprofunde e conte um pouco mais pra gente. O que te motivou a empreender? Já que você estava aí com 18 anos num momento de escolhas, por que você escolheu empreender? Porque eu vi o empreendedorismo mudar a história da minha família. Jamais colocando que o CLT é um problema, eu acredito que existem perfis e perfis, até porque empreender é ter frio na barriga todos os dias, é fazer acontecer, mas eu vi uma história ter sido transformada da pobreza por uma vida muito melhor por conta do empreendedorismo. E por que raios eu vou deixar de viver esse frio na barriga? Essa coisa do eu tenho a chance de construir algo do zero. Eu tenho a chance de mudar e trazer o meu jeitinho, o meu tempero naquela determinada empresa. Então, eu entendo que o empreendedorismo ele é a chave para a prosperidade. Ela é a chave para a mudança, ela é a chave da liberdade financeira, né? Um dos meus mentores é o Flávio Augusto, eu gosto muito do que ele fala, de que foi o empreendedorismo que trouxe a escolha do que ele deveria ou não fazer, a escolha de onde ele deveria estar. Se hoje eu posso estar em Maldivas, hoje eu decido estar em São Paulo. Então o empreendedorismo ele traz essa liberdade econômica, geográfica, financeira, que outras profissões, talvez de alguma forma, outros modelos não poderiam me proporcionar. Então, por que não mudar? Traz o protagonismo, né? Exato. Você está ali, você tem a chance de mudar a história de um determinado setor com o seu jeito. Então, uma coisa seria eu ser um braço direito de uma empresa. Uma coisa é eu ser uma diretora de uma empresa que sair lá do analista até chegar como CEO ou CFO, enfim. Mas outra coisa é, essa empresa é da Lari Lopes. Essa é uma empresa que a Lari fez acontecer. Tem jeito da Lari, tem gosto da Lari, os funcionários parecem, tem essa semelhança. Então, eu entendo que o empreendedorismo ele é uma chave de você não somente mudar a tua história, mas mudar outras histórias. Outras histórias. E essa é o pulo do gato que, se alguém não está empreendendo, deveria começar. E de impactar muito mais pessoas, né? Porque eu falo, a gente com o nosso trabalho, apenas o nosso trabalho,
sem empreender, a gente já consegue impactar e ajudar algumas pessoas. É verdade. Só que a gente consegue multiplicar isso muito mais quando a gente empreende. É o ônus e o bônus, né? As pessoas pensam que é só o bônus da parte financeira, do crescimento financeiro, o bônus de, eu sou meu próprio chefe, que também é uma grande enganação, né? Porque Total. o nosso chefe é o cliente. A Lari, antes de entrar aqui, estava falando com o cliente, e eu falei assim, o tempo todo, a gente está atendendo, e porque o nosso chefe é o cliente. Com certeza, ele que dita as regras, Ele que dita as regras, não é a gente. Exato. Mas o potencial que a gente tem realmente de transformar as histórias, a nossa história e a história das pessoas que estão ao nosso redor, das nossas famílias e das famílias dos nossos colaboradores e funcionários também é muito maior. E você sabe que eu carrego isso na nossa veia de uma forma em que, mais uma vez, a minha família nasceu num momento de necessidade, enfim, a minha infância, eu tenho fotos com roupa de doação da escola. E eu olho hoje, você sabe que na hora de contratar a gente tem um quê lá na Agnus que é como eu posso contratar alguém que eu tenho a chance de ensinar, melhorar e transformar a vida dessa pessoa. Então o nosso processo seletivo, inclusive a gente tem uma parceria até com ONGs e tudo mais, é exatamente de como eu posso impactar o ambiente, como eu posso ajudar o bairro que eu faço parte, não somente em doações, mas uma transformação. Eu brinco esses dias, uma funcionária, uma querida, a Bia, era a nossa antiga funcionária do marketing, ela ficou com a gente um tempão, e um dia ela veio e falou assim, Lari, eu recebi uma proposta e é o meu sonho. Eu falei, então vai e me conta como é. Porque não faz sentido eu fazer ela ser presa ao meu escritório porque aquilo é bom para mim. O que é melhor para ela? Então eu tive a chance de mentorar ela, cuidar dela, preparar ela, e o mercado de trabalho a chamou. E eu lembro que eu falei para ela, Bia, você quer que eu cubra a proposta? E ela falou, Lari, o ponto não é o dinheiro. Sim. Mas era o meu sonho. Eu falei, Bia, vai com Deus. Exato, vai e me conta. E a gente fica feliz, né, orgulhosa. Hoje eu vejo muitas profissionais que já passaram aqui pela Quantum, eu vejo elas no negócio delas, que elas montaram, que elas aprenderam aqui a vender, aprenderam muita coisa. Eu vejo elas hoje crescendo e isso dá muito orgulho, muito. Né? Você saber que você preparou, que você impactou, que você transformou, que você inspirou a vida de alguém, isso é muito bom. E a gente não pode culpar alguém de querer mais. Eu não posso culpar alguém de querer sonhar mais, pelo contrário. Exato. Isso é o que é o correto, né? Eu falo isso muito lá no time. Quais são os seus sonhos? O que te move? Ou você só veio no 2025 e vamos seguir, deixa a vida me levar? Deus me livre de viver assim. Então sonhe, faça acontecer. E eu vejo que o empreendedorismo ele tem essa chave, ele tem essa forma e é o nosso lema. Na verdade é o que a gente busca, né? Pessoas ambiciosas que querem mais, querem crescer, querem transformar. E que se ela for ficar com a gente por um ciclo, ótimo, porque naquele ciclo ela deu o melhor dela e a gente também deu o nosso melhor para ela. Então, é isso. Acho que isso. Essa faz é toda a diferença. Toda a diferença. Perfeito. E eu tenho uma pergunta para você. Você já contou aí um pouco, né, da história da sua empresa, da Agnus, e da história familiar que vem com tudo isso. Empresas familiares têm desafios únicos. Enormes. Né? E eu também considero que a minha empresa é familiar, apesar de eu ter fundado, hoje tem muitas pessoas que contribuem, trabalham, que são da família. Quais são os maiores desafios que você enfrentou ou enfrenta liderando um negócio familiar? É até engraçado contar, né? Porque a minha mãe fundou o escritório, então, há muitos anos atrás, e quando ela me chamou, eu tinha 18 anos, eu tinha recebido até uma proposta, inclusive, de uma seguradora para trabalhar na seguradora. Eu falei assim, mãe, eu não quero ser a Larissa, tua filha. Eu quero ser a Larissa. Então eu quero passar do estágio até uma cadeira de diretoria. E eu passei por todos os processos até então ser a CEO da Agnus. E hoje eu sou a chefe da minha mãe. E eu brinco que a chave que sempre fez com que nós tivéssemos sucesso, diferente que outros colegas que eu percebo que tem brigas e tudo mais, hoje eu trabalho com meu marido, hoje eu trabalho com a minha mãe, minha gerente de RH é uma prima minha. Qual é a chave? A Lari Lopes, esposa, a Lari Lopes, filha, ela não é a mesma Lari Lopes, diretora. Então eu separo as caixinhas de uma forma tão fácil e tão estratégica que a gente não impede. Então eu brinco assim, ó, Vini aqui tá falando da Lari esposa, Vini aqui tá falando da Lari sócia. Então quando a gente consegue colocar essa separação de relações, a empresa familiar não tem choque. Pelo contrário, ela tem o bônus e o bônus que essa é uma família, porque poxa, eu cresci com a minha mãe. Eu sei da história da minha prima, o Vini conheceu ao longo da minha jornada já como adulta, mas você consegue trazer aquilo que é de mais valioso, separar.
E aqui é a minha dica para você, empreendedor numa empresa familiar. Não fique triste se uma decisão for tomada, porque você tem que ser racional e não emocional. E eu percebo que as pessoas elas têm essas dificuldades de conseguirem separar as caixinhas. A chave do escritório foi exatamente essa. Tanto que a minha mãe esses dias falou numa reunião, ela falou assim, a Larissa não tem medo não. Não importa, Larissa, se está escrito, se está certo, a regra ela não pode ser mais ou menos porque a minha mãe está ali. Ela não pode ser uma regra mais ou menos porque eu estou ali. Eu preciso ter uma regra de acordo com o que todos têm. Então a empresa familiar, o maior desafio é as pessoas conseguirem separar essas caixinhas. Quando elas separam, aí é só sucesso. Porque você tem do seu lado uma pessoa tão preciosa, uma pessoa que você ama tanto. Sim. Então a chave eu acredito que seja essa. É só separar e entender que no ambiente empresarial, ali ninguém é família, ninguém é parente, é irmão de ninguém é parente, nada. Exato. Ali são pessoas, cada um com as suas funções, com as suas responsabilidades, metas, cobranças, desafios, e aí quando sai dali, também que cada um seja o que é e na saber família, trocar, né? Você sabe Exatamente. que assim, ó, eu sou do time que eu não posso, pelo menos na minha concepção de vida, né? Qual a diferença do herdeiro e do sucessor? E você sabe que a gente bate muito esse papo com amigos, colegas, e a gente dá muito esse treinamento. Transforme o seu filho num sucessor, não num herdeiro. Eu poderia ser só herdeira, poderia simplesmente usufruir dos bens e das coisas, mas na minha cabeça não fazia sentido. Então, quando eu consigo trazer esse poder e esse ensino daquilo que eu tenho melhor, qual é a melhor parte da Larissa? Eu não posso ter a cadeira que eu tenho porque eu sou filha da minha mãe. Eu não posso ter a cadeira do que eu tenho porque eu sou a esposa do meu marido. Eu preciso ter a cadeira que eu tenho porque eu sou capaz, porque eu sou preparada, porque eu tenho a melhor, todas as competências para aquele cargo que eu desenvolvo. Então, eu acredito que a maior chave da empresa familiar é você ter as peças nos lugares corretos. Não dá para eu, por exemplo, colocar o Vini como CFO. Ele odeia planilha, ele odeia fazer um pagamento num banco. E aí eu vou colocar ele no financeiro porque ele é meu marido? Não faz sentido. Ele precisa estar onde ele é melhor naquilo que ele faz. Eu preciso estar onde eu sou melhor. Então, aqui também é uma chave, Lê, que as pessoas não tomam muito cuidado. Sim, né? Um dia a gente estava conversando, eu e a Lari, e você me contou uma coisa que eu achei fantástica. E é exatamente isso e faz total sentido. Ela me contando do Vini, de quando ele veio trabalhar na Agnes, ele veio como funcionário, como vendedor, né? Não falei errado, não, como vendedor. É isso e ela mesmo. falou assim, Vini, você pode até se tornar sócio. Ele já era marido dela. Exato. Falou, você pode até se tornar sócio, mas para você se tornar sócio, você vai ter que ter essas competências. Provar o seu valor como sócio e subir as cadeirinhas como você fez aí ao longo da sua história, Não, né? Tanto que assim, você sabe que nas reuniões de salário, eu lembro que hoje a gente tem uma sócia que era funcionária, a gente fez o plano de carreira dela e deu à sociedade, e ela falava assim, nossa, Lari, você não acha melhor aumentar o salário do Vini? Eu falei, não, ele não fez isso e isso. Ela, meu Deus. Então assim, as pessoas... E no fim do dia é o salário da minha família também, no fim do dia seria dinheiro no meu bolso. Sim. Mas não, ou ele é bom naquilo que ele é, e o Vini é 10, é bizarro, hoje ele é o diretor comercial do escritório, ou ele não é bom, mas ele não pode estar lá porque ele dorme comigo. Ele tem que estar lá porque ele é bom naquilo que ele faz, ele é maravilhoso no que faz. Exatamente. Aí eu queria trazer uma reflexão aqui, um insight, que é como você escolhe o seu sócio, né? Porque muitas vezes as pessoas escolhem um sócio pela amizade ou por uma relação familiar, só que o sócio ele precisa ser escolhido pela habilidade que ele tem pro negócio. Exatamente. Precisa de um sócio com essa habilidade? Tem lugar para um sócio com essa habilidade? Então, médicos, na hora de escolher sociedade, às vezes junta com outro médico, porque eu quero dividir custo da clínica, quero dividir secretária, quero dividir aluguel, aí junta com mais outro médico. Né? E aí, quem é o vendedor dessa história? Quem é o que entende de marketing? Quem é o que entende das planilhas e do financeiro? Cadê os sócios que esse negócio precisam? Né? Então, em termos de sociedade, as pessoas precisam somar e complementar. Se elas são parentes, se são familiares, se são casais, isso não importa na hora da escolha e da decisão. É tão louco isso. Uma das minhas empresas é a Toca Tulum, e eu tenho 2 sócios que são amigos, nós somos padrinhos de casamento deles. E quando a gente começou a namorar essa sociedade, porque uma sociedade tem que ser um namoro, não pode ser um casamento, eu não olhei o primeiro dia que eu beijei o Vini e falei... isso, vamos ali no cartório. Deus me livre. A gente namorou 1 ano e meio para tomar a decisão de dar esse passo de casamento. E eu lembro que quando eu tava ali com o Gu e com a Carol, eu falei assim, vamos começar pelo nosso acordo de sócios? E todos eles falaram, como assim? Eu falei, não, porque agora tá tudo lindo. Tudo perfeito. Agora a gente se ama, a gente tem um sonho, ideias, tá tudo perfeito. Mas e se der ruim?
E se alguma coisa acontecer? Quem é o que tem a caneta para A, B e C? Quem é o que decide Y, Z? Porque quando a gente fala de uma sociedade, aqui é o maior problema. Ninguém casa querendo separar. Eu, pelo menos, não conheço ninguém. Sim, Ninguém mas entra separa, numa né? sociedade querendo separar. Mas separa e tudo bem por isso. Em algum momento, os propósitos, as questões mudaram. Aqui é a chave para você na hora de escolher um sócio. Assim como a Lê acabou de falar no Insight. Escreva A por A, B por B. 1 mais 1 dá 2? Escreva. Porque é muito mais fácil você decidir as coisas quando as coisas estão tranquilas, quando tudo está estrategicamente sendo desenhado, do que depois no futuro. E ali é isso. Deixa os seus sentimentos de lado. Por mais que eu ame o Gu e a Carol, na hora que a gente sentou para desenhar a Tuca, eu falei assim, olha, vem cá, e nisso daqui, e nisso daqui, e nisso daqui. Porque aí as coisas ficam super tranquilas. E por isso que a gente trabalha muito bem. Porque cada um sabe quem é a peça de cada área da empresa. Exatamente, a sua responsabilidade, a sua função, no que você vai ser cobrado, no que você vai cobrar. É isso. E sociedade é isso, gente. A gente tem que se cobrar e até mesmo ter alguém que muitas vezes vai cobrar a gente também, né? Então, eu acho que isso é um aspecto fundamental. E tem uma frase que as pessoas até falam que é meio clichê, não sei o que você acha, que é: não contrate quem você não pode demitir. Só que eu penso que eu poderia até mesmo me demitir se eu não entregar mais resultado para o meu negócio, para minha empresa. Se eu ver que ela está desabando e não faço nada, se eu começo a largar, eu vou ter que me demitir. Eu tenho uma história que eu brinco que ela foi triste durante... Pode ser demitido. Exato, Não existe, qualquer um. Não, você sabe que o meu pai, que na verdade é meu padrasto, mas veio numa época da nossa vida e a gente ama o Will, ele foi o financeiro da empresa antes de eu entrar no escritório. Quando eu era adolescente, ele era o braço no financeiro. Eu me formei, comecei as minhas especializações e comecei a perceber, poxa, eu acho que o Will não tem a melhor competência daquela área. Ele é muito competente, ele é irado e bizarro em várias áreas, mas em algumas demandas do financeiro não fazia sentido. E eu lembro que na primeira reunião que eu trouxe na empresa, todos eles chocaram. Ué, como assim? Você quer tirar o Will da área do financeiro? Eu falei, não é isso. É porque se em algum momento eu não for boa naquilo que eu faço, eu preciso que você venha e me exponha nisso para que eu melhore, ajuste ou faça. E aí a gente, depois de alguns meses, chegou à grande conclusão que realmente seria muito melhor fazer um movimento de área. E hoje o Will não é mais o CFO da Agnus, ele faz parte de uma outra parte estratégica e maravilhosa e desenvolve o seu trabalho maravilhosamente. Mas eu acho que as pessoas, elas têm essa dificuldade de trazer os nomes aos bois, trazer os pingos nos is. E fazer o que tem que ser feito. Exato, e a gente precisa ter essa maturidade. Então, nas reuniões do escritório eu sempre falo, e aí, qual é o meu feedback? Quais são as minhas avaliações? Eu, como diretoria, tenho a avaliação da diretoria. Por quê? Porque se eu não estiver sendo boa, e eu tenho vários defeitos, eu preciso ser ajustada. E é para que todos os objetivos de todos cheguem ao fim, que é o quê? A empresa ser bem-sucedida. E sim, a gente pode estudar, a gente pode desenvolver várias habilidades, mas a gente nunca vai ser bom em tudo, nunca vai saber tudo. Exato. Então, por isso, a gente precisa de várias pessoas que vão apoiar, contribuir, e muitas delas serão sócios, mas se você, em qualquer momento, deixar de entregar resultado, você tem que ser demitido ou se demitir, não tem essa. Ponto. Racional, galera. Empreender é racional, não pode ser emocional. Não tem essa de família, não pode ser mandado embora, isso não existe. Não. E tem muitas, inclusive a grande maioria das grandes empresas são familiares, né? Sim. A Renata da Copenhague, ela conta muito essa história. Mulher e que veio construindo assim, subindo as cadeirinhas, igual você foi subindo as cadeirinhas e ela chegou onde ela chegou no grupo. Mas justamente porque ela fez acontecer e não porque ela era filha do ciclano, a neta do outro, né? Então, porque ela era boa naquilo que ela executava. Ela era e é boa naquilo que ela executa, né? Isso. Acho que pro médico, pro profissional da saúde que te ouve, eu sei que, Lê, você vive tudo isso, preside tão bem teu grupo e faz tudo isso acontecer, é entender, porque você naquele momento tem a melhor cadeira. Sabe que no meu mercado, né, de seguros, a gente tem a história da Porto Seguro, em que em determinado momento o chairman saiu e falou, eu prefiro ir para uma outra parte da empresa, porque eu não consigo mais executar da melhor forma. Sim. E tem que ser muito humilde e entender que haverá um momento que você não é o melhor naquilo, e tudo bem por isso. Exato. Vida que segue, né? Vida que segue, exato. E agora eu quero fazer uma pergunta para a Lari Prefeita, não sei se você sabe. Ai, eu adoro esse apelido. Esse é o apelido da Lari lá no Clube A. Ai, Lari Prefeita. Adoro. Na sua jornada, quanto a aprendizado, seja por mentores, cursos, network, por isso Lari Prefeita, quanto isso influenciou nos seus resultados, influencia nos seus resultados?
Acredito que a maior humildade daquele que tem coragem de sentar numa cadeira independe do cargo que exerce. E eu entendo que aprender é uma constante evolução. Eu falo que até hoje eu estudo, Lê. Eu saí da faculdade, eu saí da escola com 17 anos, entrei na minha primeira faculdade, fiz um MBA, fui para Londres, fiz especialização, faço uma pós-graduação e faço uma graduação. Estou me formando esse último ano de Direito. E aí tem gente que fala até hoje, Lara, você já chegou em alguns postos daquilo que você entende, por que você continua aprendendo? Porque eu entendo que sempre há algo novo que alguém pode ensinar. Então, pensando em grupos e mentorias, em networking, nada mais precioso do que essa troca. Se eu não estivesse no Clube A, eu te conheceria como? Dificilmente. E esse presente que é essa relação, nada vai poder me proporcionar a não ser me expor a novos ambientes. Então eu adoro chegar em novos ambientes. Eu adoro ter a chance de conhecer novas pessoas. Eu brinco que eu e o Vini, meu marido, nós somos viciados em pessoas. Porque eu amo pessoas. O que você tem, Lê, ninguém mais tem. Até pensando de novo naquilo que eu acredito que é a Bíblia, Deus te criou a Letícia. Não existem duas Letícias. E só você pode me ensinar, só eu posso te ensinar. Então nada mais precioso do que eu sentar e ouvir e ter essa troca. Então, grupos de networking, mentorias, sejam pagas ou não pagas, se exponha para conhecer pessoas novas. Porque nada mais precioso do que a própria humanidade. Às vezes, eu só tenho 28 anos. Tem gente que tem 28 anos de carreira, eu tenho 28 anos de vida. Então, por que raios eu não posso sentar e ouvir? Porque às vezes o que aquela pessoa tomou na cabeça eu não preciso tomar. Então, a gente precisa ter essa sabedoria de ouvir. Você tem quantos anos de carreira? Muito mais do que o médico que se formou esse ano. Então ele precisa te ouvir. E às vezes até muito mais do que um médico que se formou há 30 anos. Eu não tenho 30 anos de formada. Sim. Mas tem muitos médicos que têm 30 anos de formado e que estão começando a empreender agora. Exato. Estão mudando a carreira, estão passando por uma transição, quer sair do plantão, quer ir para o consultório, quer empreender. E eu tenho certeza que eu tenho conhecimento para compartilhar, para agregar, que ele não acessou ainda. Exatamente. Então eu gosto muito de falar isso para os nossos mentorados, que é você acessar conhecimento, acessar pessoas e ganhar tempo com isso. Muito. Né? Sabe que sexta agora eu estava numa reunião com um amigo que é jogador de futebol, não tem nada a ver com seguros. E ele tem uma mentalidade que eu não tenho, que é a mentalidade de atleta. Que é aquela mentalidade que o cara tá na hora de chutar um gol contra o Chelsea e que se ele errar, tem uma torcida de mais de 60 mil pessoas que vai matar o cara. Mas eu tenho a sagacidade, a disponibilidade que o empreendedorismo me trouxe. Então, por que não um combo disso? Então, é exatamente isso, Lê. Essa sua experiência, esse tempo de carreira que você tem e tudo que você viveu na empresa como um todo, traz um acesso, seja de conhecimento, de pessoas, de métodos, que essas pessoas elas podem chegar. Elas vão chegar, mas muito mais devagar, muito mais caro. Então, por que não sentar e aprender? Então, eu entendo que networking, mentoria, pessoas, é sentar, ouvir e aprender. Você nunca sabe de tudo. Mas muitas vezes o médico que está ali, Lara, vamos ver se você tem alguma ideia do porquê que isso acontece. O médico que está ali decidido a empreender, a mudar a realidade do consultório dele, aumentar faturamento, ele sabe que ele precisa aprender de vendas, de gestão, que ele não estudou isso na faculdade, não aprendeu isso ainda. Ele deixa o medo impedir ele de tomar a decisão e de falar assim, vou fazer uma mentoria, vou buscar conhecimento nessa área. Por que isso acontece? Eu sei que você também, com certeza, né, no seu negócio, convive com muitos médicos, se relaciona, conhece muitos, então você está acostumado a ouvir. Por que isso acontece? Eu entendo que as pessoas elas acham que, de alguma forma, as pessoas que já estão lá em cima são super-heróis. E aqui é o grande ponto. Todos nós temos medo. Todos nós temos frio na barriga. Todos nós temos noites mal dormidas para pensar em estratégias e ideias que ainda nem foram aplicadas. A única diferença que diferencia aqueles que foram e que os não foram é a coragem. E aqui é a dica que eu quero te dar. Nem sempre vai ser perfeito. Nem sempre todas as decisões e big moves que você fizer vão dar resultados super maestros. Mas a única diferença daqueles que fizeram história e não fizeram história é que eles deram o primeiro passo. Apesar do medo, a pessoa vai Todos e faz nós acontecer. sentiremos. Lê, você sentiu, eu sinto. Você sente A todos gente os dias. sente É um sempre. jogo que você tem que lidar com 1000 questões. Exatamente, porque as pessoas acham que as coisas dão certo. Não, elas dão errado. A maior parte do tempo elas dão errado. Todo o sucesso que a gente conquista, todo o resultado, todo o bônus que a gente tem de empreender, a maior parte foi dando errado e ajustando aqui, porque é extremamente desafiador, é frio na barriga constante.
Mas é muito gratificante também, vale a pena, só que exatamente esse ponto, a coragem. Sabe o que eu penso? É a coragem que falta. Eu penso assim, ó, nas minhas decisões, tá? Eu não tenho aversão a risco, pelo contrário, eu tenho apetite para risco. Eu penso assim, ó, essa é a minha decisão, eu vou morrer se eu for? Ponto 1. Não vou, então dá pra ir. Eu vou falir, mas assim, eu vou quebrar num nível que eu nunca mais estar. Poxa, não. Então vai. Eu acho que aqui é a chave. Você precisa ser racional, colocar prós e contras em todas as decisões. Mas, e se der certo? Sim. Você olha a história do Flávio, pelo amor de Deus, ele pegou um cheque especial. E ele mesmo conta, não era o momento para dar errado. Muito errado. E várias vezes. E olha quem ele é. Então, assim, você para pra pensar e você vira e fala assim... Sim. Óbvio, seria um cenário perfeito se ele tivesse o investimento do self-made, do próprio bolso, sem sombra de dúvidas. Mas se ele não tivesse tomado o apetite do risco daquele empréstimo, ele não seria o Flávio Augusto que ele é hoje. Sim. Então eu entendo que a gente tem que colocar na ponta e vai com medo mesmo. E aí você vai ajustando. Na verdade, eu acho que talvez, se ele tivesse tido um investimento, talvez nem teria sido como foi. Porque é a responsabilidade do risco, quando o risco é muito grande... você não sabe se vai, se não vai dar certo, você tem que fazer o seu melhor, você tem que se dedicar muito mais. Você tem um suporte financeiro ali, às vezes você até relaxa um pouco. É porque eu acho que quando você não tem o suporte, você tem um gás que você tem que fazer dar certo, né? Não tem outra opção, tem que fazer dar certo. Então, vai com medo, com coragem, com desespero. Não tem plano B, o plano B é o plano A. Exato, e eu acho que é isso. Exatamente. E assim, vai virar história pra tua geração. Imagina teu filho olhando pra você e falando assim, olha, eu entrei numa mentoria, eu nem sei como seria, mas eu fiz acontecer, eu abri meu consultório, e todos os métodos que você tanto ensina, e é isso. E sabe que esse é um ponto que eu vejo, que eu acho muito interessante, assim, o médico, ele não tem medo de estudar, isso a gente sabe, estuda muito, estuda a vida inteira, termina, continua estudando, assuntos técnicos da área dele, não tem nenhum problema. Mas quando é um outro tipo de assunto que vai transformar toda a história dele, que ele vai seguir um novo caminho a partir dali, que é o caminho de empreender, e que sim, tem muitos riscos, mas também tem possibilidades infinitas de crescimento e de ganho, geralmente ele trava e ele paralisa ali justamente porque isso vai trazer uma mudança muito grande. E as pessoas às vezes têm medo da mudança do desconhecido. Quem serei eu depois disso? Será que os meus colegas vão me julgar? Será que as pessoas vão falar assim, agora o fulano é marqueteiro, fulano é vendedor, fulano tá ganhando muito dinheiro. E tem essa questão de mentalidade também que, na grande maioria das vezes, acaba deixando a pessoa ali naquele lugar. Então, o problema não é ele investir em conhecimento, mas eu vou colocar esse conhecimento em prática, eu vou executar, porque a pessoa já sabe, se ela executar, ela vai ter resultado, vai mudar. Sim. E aí? Quem serei eu depois dessa mudança, desse novo? Eu acho que é quase que uma autossabotagem. Né? Porque pensando num carro, você tem 2 túneis, mesmo que o túnel direito esteja escuro, poxa, uma série de pessoas conta que no final do túnel direito tem um paraíso. Mas ainda assim você escolhe pelo esquerdo porque você conhece o caminho pelo Waze. É meio complicado a gente pensar. É por isso, Lê, que infelizmente haverão pessoas que nunca vão. E haverão pessoas que foram e contam a história de como foi lá chegar no paraíso. E eu entendo que empreender é isso. É exatamente olhar e falar assim, olha, eu não sei como é o caminho, eu não sei como é o túnel, mas disseram que tem um paraíso, vamos chegar. Se você tiver que chegar nadando, correndo, de bike, nado crawl, não importa, você chegou. Até porque depois que você atravessa certa parte desse túnel, você não volta mais. Você vai encontrar todos os caminhos e atalhos e apoios que forem necessários para isso. A gente fala muito, né, que a jornada do empreendedor é solitária, mas quando você se junta também, que é o que a gente estava falando aqui, né, de acesso de pessoas, de estar com pessoas que são empreendedores, que têm desafio, mas que têm sucesso também, a gente se sente mais forte, mais corajoso. Sim. Né, e a gente tem esse gás para seguir em frente e vai. E é isso aí, né? Vai, não volta, não tem volta. Lari, eu já vi você vendendo uma água, não sei se você lembra, mas foi sensacional. Qual estratégia de vendas mais funciona para você? Uma dica sobre vendas e a estratégia que você mais gosta de usar? Ser transparente.
eu bebo água. Então eu sei o que é ter sede. É por isso que na hora de beber água, ela vai eu vender sei água de novo. exatamente o poder comprar. desse copo, porque a gente tem água aqui dentro. O meu ponto crucial em todo momento de vendas, até agora a gente estava conversando antes, né? Você me viu conversando com o cliente, é isso. Sim. Eu me coloco no lugar do cliente e eu entendo. Essa é a escolha que eu faria para mim mesma? Se sim, eu vendo e vendo de olhos fechados. Eu não posso vender uma solução que só beneficie o meu bolso. Eu preciso vender uma solução que de fato faça sentido e tenha o porquê na vida do meu cliente. E a chave é sempre a transparência. Eu brinco que ser transparente paga bem. E mesmo que haja muitas pessoas que ainda a gente vê que tem um ou outro que dá um jeitinho, no final da jornada a gente sempre encontra aqueles que foram transparentes. Então nessa dinâmica da água, né, foi até no momento que a gente se conheceu num clube e a Marília ali, que é uma sócia nossa no Clex, falou: Lari, vende essa água. E as meninas ficaram impactadas: meu Deus, Lari, por quê? Como que você conseguiu fazer isso? É exatamente essa chave. Ser transparente e estar preparado. Eu percebo que as pessoas, e Lê, você vai saber bem do que é isso que eu tô falando, que é o seguinte: o médico, ele entra na faculdade, eu não sou médica, tá? Mas você vai entender. Você aprende lá que a glicose é isso, que o colesterol é aquilo, só que você se fecha naquela caixinha que é desse tamanho. E você só se prepara para aquilo. E se der um dia sair uma lei que é proibido trabalhar com medicina no Brasil, o que você vai fazer? Eu vou pegar todo esse conhecimento e vou adaptar para a medicina veterinária, vou adaptar para a biomedicina, para a fisioterapia. O meu problema é só entrar naquela caixa. Então eu percebo que no meu mercado de corretor, as pessoas se especializam só naquilo que o produto diz e não na venda em si. Eu preciso ser adaptável e maleável para que eu tenha o quê? O conhecimento. E esse conhecimento ele é adaptado para uma caneta, para um copo d'água ou para um seguro no final do dia. Então, transparência e adaptabilidade. E tem habilidade técnica, você vai vender. E vender, vamos lembrar que vender, ninguém... Ó, vamos lá. Primeira coisa que eu quero desmistificar. Existem pessoas que nascem vendedoras? Sim. É possível se tornar um vendedor? Sim. Porque no fim do dia, vender é um método. Vender é um A mais B que no final dá C. É isso que você precisa entender. Então, existem pessoas que já nasceram com esse dom, mas é totalmente possível. Treinável. Então a gente sabe lá da biologia. Tem um cara que sabe da biologia no ouvido, mas se você ler e estudar, eu brinco que quem planta maçã, colhe maçã. Se você planta e estuda, você vai colher sucesso. Então, se você é médico e não é o maior vendedor do mundo, não se preocupe, tem solução para você. Você vai chegar lá. Exato. E eu falo que é um bichinho que na hora que pica a gente, que você descobre como é bom vender. E vender exatamente nesse sentido, de se conectar com a pessoa, de ser verdadeiro, de ser transparente, de ajudar a pessoa a encontrar a solução que faz sentido para ela. Se não é verdadeiro, Lari, nenhum negócio é sustentável. Não adianta. A gente tem clientes aqui na Quantum que são nossos pacientes há mais de 6 anos, de 5 anos, de 3 anos. Se aquilo que você vende não é verdadeiro, a pessoa não compra de você de novo. E ele é o teu maior vendedor, né? Exato. Esse seu cliente. Ela não te indica para outro. Ela não compra de você de novo. Então, quando você tem um processo de vendas que é autêntico, que é verdadeiro, que é transparente, a pessoa que comprou de você, ela vai comprar de você de novo. Ela vai continuar sendo seu cliente, ela vai te trazer outros clientes. E aí realmente se torna um vínculo de conexão, de comunicação, de habilidade que é extremamente treinável. Totalmente treinável, Lê. Basta você querer. Basta você querer. Assim, matando e assassinando o português, mas o mundo é dos queredores. É isso, tem que querer. Tem que querer, senão não vai. Você vai ficar naquela vidinha, na mesma coisa, no mesmo negócio. E, pra fazer acontecer, pra ter bons resultados, tem que querer, tem que se expor. A gente fala, você falou uma coisa que é muito legal, né? A gente só posta o que é lindo, né? Porque na ótica, tudo é perfeito. Sim. Dá um exemplo agora. Passei 3 semanas na Europa no final do ano. No Instagram foi tudo perfeito. Mas no meio da viagem, né? Deu um super perrengue, mas ninguém sabe. O pessoal viu lá na Aurora Boreal, tudo perfeito, mas ninguém sabe o que aconteceu no behind the scenes, no atrás das cortinas. Então é isso que vocês precisam entender. A ótica que você vê, é óbvio que vai ser perfeito. Mas esses percalços da vida, do empreendedorismo, é o que o método e as coisas que a gente aprende pode contar numa mentoria exclusiva. Porque você vai contar, olha, aconteceu isso quando eu fiz isso. Você conta os erros, ninguém só conta os acertos, né?
a gente é extremamente transparente na nossa mentoria, que é exatamente falar isso, as coisas vão dar errado, elas dão errado, assim, eu não quero vender uma mentoria de que eu vou te dar o beabá e você vai implementar e vai dar tudo certo. Não, isso não existe, gente, vai dar errado, mas vai dar muito certo também. Isso. Não, eu vai dar penso muito assim, certo. existem vários fatores para dar errado, né? A receita do bolo, por que lá na casa do bolo, da avó Alzira, tem uma receita que dá certo? Porque ela fez 1 milhão de bolos e ela sabe que se ela abrir o forno vai furar, ela sabe que se ela colocar menos açúcar não vai ficar gostoso. Então é isso, você vai sabendo, depois que você tem, quanto mais tempo, mais acertos. Exato, e é prática também, porque a pessoa, ela faz um curso, ela aprende, eu fiz uma imersão em vendas, 3 dias. Legal, você aprende muita coisa lá nessa imersão em vendas. Aí você começa a implementar, e você implementa uma coisa e não dá tão certo assim. Você fala, esse negócio não é verdade não, dá certo não. Mas não é isso. É porque a maior parte das vezes as coisas não vão dar tão certinho assim. Só que aí você faz um ajuste aqui, você insiste, você persiste, você faz de novo. E aí você vai se aperfeiçoando, você fica melhor, desenvolve a sua habilidade e aí vai. Aí dá certo. Essa é a chave. Isso aí. E agora uma pergunta para dar uma apimentada. Qual o maior erro? E esse maior, né, é bem desafiador, porque assim, erros eu sei que a gente comete alguns, mas qual o maior erro que você considera que já cometeu empreendendo e o que você aprendeu com ele? Vamos pensar, maior erro da minha história. Pergunta difícil, né? Nossa, essa é boa. Mas eu acho que eu tenho Porque o maior é difícil, por isso que eu falei assim, o maior, geralmente a gente vai lembrar de alguns, mas qual é o que eu digo que é o maior? Não, eu acho que eu tenho uma que é bem especial. Eu tinha 20 anos, mais ou menos. E eu fiz uma contratação no escritório, enfim, normal, uma menina super querida, super tranquila. E ela ficou com a gente acho que uns 8 meses, até que ela apresentou um atestado falso. E aí, eu lembro como ontem, de que eu bati o olho nesse atestado e disse, cara, com certeza esse atestado é falso. Enfim, submeti e vi que era falso, ok. Cheguei, eu sou muito assim, caderno é caderno, caneta é caneta. Falei assim, mãe, isso aqui é falso? O que a gente vai fazer? Não, pelo amor de Deus, dá mais uma chance, dá mais uma chance. Falei, mãe, não tem chance. Porque uma pessoa que te frauda num atestado, ela te frauda em 10 milhões de reais na sua conta. E naquele momento eu demiti, então, aquela moça. E aí, meses depois, eu descobri que ela entrou em depressão, começou a tomar remédios super sérios, se envolveu com drogas, uma série de coisas super tristes. Hoje, mais velha, aos 28 anos, eu teria dado mais uma chance. Porque depois de alguns anos a gente passa e pensa que o X, ele é uma coisa muito forte. Eu não estou em nenhum momento romantizando o que é um atestado falso. E que naquele momento era uma fuga que ela quis, mas ela tinha 19 anos. Então, será que vale a pena eu excluir uma pessoa da minha vida inteira por um erro que hoje eu entendo que ele é bobo? Não façam isso. Mas a chance, dar a chance. Eu acho que é a maturidade que você está dizendo, que poderia ter conversado, contornado, e entendido por que ela agiu dessa forma. Exato. Mostrado para ela que é um comportamento que não é aceitável, né? Tanto que é um strike, né? Se houvesse qualquer semelhança, acabaria, mas não. Eu só dei um strike. Tanto que, recentemente, há menos de um ano, eu fui desafiada numa situação muito pior do que essa. E eu dei mais uma chance. E eu lembro que o Vini olhou e falou assim, engraçado, a Lari racional não faz isso. Eu falei, não faz. Mas a Lari humana, ela entende que algumas pessoas tomam determinadas ações a partir de uma série de outros processos. Então eu vou dar mais uma chance, estabelecer os meus limites para essa pessoa, ela nunca mais tem outro strike, mas essa Lari, corrigindo a Lari de naquela época, tem 8 anos já essa história, eu teria feito diferente. Sim. Não botar um X. Eu acho que é maturidade que a gente vai adquirindo com o tempo, né? E geralmente os erros que a gente comete, eles estão relacionados a pessoas da nossa equipe, do nosso time, que é o próprio desenvolver da liderança de como fazer isso, né? De como deixar claro para as pessoas do seu time, para a sua equipe, quais são os valores, o que é aceitável, o que não é negociável. E ainda assim, as pessoas elas vão, de certa forma, te testar. Sim, você sabe que eu tenho uma história muito legal no escritório, que é a seguinte. Eu tinha uma prima, tinha não, porque ela não morreu, tá vivíssima. Mas ela tinha 16 para 17 anos e minha tia um dia me ligou e disse assim, filha, pelo amor de Deus, queria tanto que a Rebeca trabalhasse, você não quer dar uma oportunidade para ela? Eu falei, eu vou ver. Fiz uma entrevista, olhei pra Rebeca e falei assim, Rebeca, aqui não é a Larissa, sua prima, é a Larissa, sócia de um escritório. Essa é a função, se você quer...
Ela, ai, prima, pelo amor de Deus, por favor. Nessa época, eu morava no Rio de Janeiro. E eu fazia ponte aérea Rio-São Paulo. Nosso escritório no Rio de Janeiro, a gente estava montando o escritório na época. E eu lembro de uma vez que minha mãe me ligou e falou assim, Lari, eu encontrei a Rebeca dormindo no banheiro durante o serviço. Eu falei, ai, meu senhor. Fui conversar com a Rebeca uma vez. 2 semanas depois, um outro gestor da área, Lari, eu encontrei a Rebeca na cozinha dormindo. Strike 2. No sexto, ou seja, eu dei 6 chances. Cheguei na Rebeca, olhei pra ela e falei assim, Bequinha, eu lembro que eu chamei ela pra sala de reunião e ela já começou a chorar. Ela falou, eu sei o que você veio fazer. E aí eu lembro que eu segurei a mão dela e disse assim, olha pra mim, nunca mais você vai esquecer desse dia. Esse dia é de alguém que te deu 6 chances e você jogou no lixo. E por que você jogou no lixo? Porque você não dorme no horário que tem que dormir e assiste Netflix até 5 horas da manhã. E é óbvio que quem não dorme não trabalha. Mas eu te avisei por uma série de questões. E eu preciso fazer isso por você e por mim. Ela chorou, olhou pra mim e disse assim, se eu mudar, eu posso voltar? Eu falei, não sei, eu vou ver. E ela saiu dali e trabalhou 1 ano e meio. E ela te conta as histórias, assim, é uma parada bizarra. Ela falou, Lara, eu comi o pão que o diabo amassou. Porque eu brinco que na Agnes a gente é uma mãe com um monte de coisa. Ela falou, você não tá entendendo o que é o mercado de trabalho lá fora. 1 ano e meio depois, ela já então com seus 18, ela me procura e dizendo pra mim assim, eu queria me candidatar pra uma vaga que eu vi que você abriu. Eu olhei pra ela e falei, passe pelo processo seletivo. Não sou eu que decido, essa vaga alheia é minha, mas passe pelo processo seletivo. E aí no final tree ali, nas últimas 3 pessoas, ela tava. E aí a gestora da área me chamou, eu olhei pra ela e ela falou assim, então, você sabe que essa menina é sua prima? Eu falei, sei. Eu olhei e falei, e aí, o que você achou dela? Ela falou, Lari, de verdade, mesmo que não fosse a sua prima, eu queria contratar. Eu falei, ok, então quer dizer que ela melhorou. Hoje a Beca tá com a gente há 2 anos, ela tá aí fazendo quase seus 20 anos, voltou com tudo e ela é outra menina. Agora ela é uma mulher. Ela amadureceu, ela aprendeu. Então eu entendo que é exatamente isso que você faz, Lê. É você preparar as pessoas naquilo que você entende como certo e errado da sua empresa. Você dá a chance para essas pessoas. E se elas não quiserem mais, eu não posso querer por alguém. Exato. Mas hoje, tudo que a Como Beca tem nada na conquistado, vida, né? ela foi recentemente promovida e chorava. E eu olhei para ela e falei, isso é mérito teu. Você que fez isso. Então é isso, é a gente dá a chance para as pessoas, mas elas podem mudar, o ser humano pode mudar. Sim. E graças a Deus ela voltou, tá lá no escritório, tá super bem Fantástico, e né? que bom. A gente já teve alguns momentos também que na Quanto que algumas pessoas saíram, depois pediram para voltar, voltaram. E tem muito isso também, né? Não foi o caso da Rebeca, mas às vezes tem colaborador que fica achando que a grama do vizinho é mais verde, e fica comparando mercado de trabalho com coisas que parece, porque a internet é aquilo, né? Tudo é lindo, Tudo né? é lindo. E aí depois volta e fala, gente, realmente aqui eu tinha outra qualidade, eu não sou mais um número numa empresa, eu sou uma pessoa, aqui vocês sabem quem eu sou, vocês reconhecem meu valor, e vem querendo voltar, né? Então isso é maravilhoso. E vou te falar, quando a gente perde, a gente tende a dar muito mais valor. Sim. É isso. E é o mecanismo de cada um. Tem pessoas que não precisam perder para dar valor, mas tem outras que precisam, né? E é isso aí. E, Lari, se você pudesse voltar no tempo, sei que você começou muito jovem, então vamos voltar muito no tempo, e investir mais cedo em conhecimento, mentorias, você faria isso? E se sim, por quê? Primeiro que quem trouxe esse mindset de mentorias foi meu marido. Então eu devo totalmente todo esse caminho que a gente tem traçado ao Vini, 100%. O Vini, ele sempre fez isso, o Vini trabalha desde os 15 anos, fazer o jabá do meu marido, mas é porque ele realmente é muito bom nisso, eu aprendo muito com ele nessa troca, e o Vini trouxe isso, dizendo, Larissa, existem coisas que precisam ser feitas, independe de quão custosas elas sejam. E hoje, aos 28, poxa, ter entrado aos 18 sem sombra de dúvidas, sem pensar 2 vezes. Então, eu entendo que o ambiente de mentoria, para algumas pessoas, estou até com 2 amigos querendo entrar no Plex, aí na primeira reunião, ele olhou e falou assim, meu Deus, mas é tudo isso? Eu falei, meu filho, não olhe o valor. Sim. Se você olhar o cheque, você não paga. Vai, e eu te juro para você que é o melhor caminho que você vai traçar. E você só vai descobrir porque você traçou. Sim. Então, com certeza, eu teria feito isso muito mais cedo, teria feito isso muito mais nova, mas eu entendo que faz parte do processo e, enfim, os caminhos levam aos fins e a gente chegou aqui e glória a Deus por isso, mas graças ao Vini deu tempo ainda de correr. E tem muito tempo ainda pela frente, né, Lari? E eu acho que essa questão é mais uma questão de decisão mesmo. Sim. De você decidir, eu vou buscar esse conhecimento, acessar esse conhecimento e
transformar isso, executar e fazer isso virar resultado. Porque também pode ser a melhor mentoria, pode ser o melhor grupo de empresários ou de médicos que você está acessando, mas é igual se matricular numa academia. Você pode se matricular e fazer o plano anual, mas se você não vai na academia, nada muda, você não tem resultado. E a mesma questão é a questão das pessoas que a gente vê que têm resultado, que crescem, que transformam, porque elas executam aquilo que elas aprendem. Você não adianta, não basta ir lá e só ouvir a informação, acessar o conhecimento, mas não executar. Não. Então eu sou uma pessoa assim muito resolutiva. Eu aprendi, eu coloco em prática. Eu aprendi, eu executo, eu faço. E aí, por isso as coisas para mim vão acontecendo. É porque tudo dá certo? Não, não é porque tudo dá certo. Mas é porque eu implemento, eu executo, eu coloco em ação. Então, não adianta você só se tornar um obeso de conhecimento. Que é o que mais acontece. Que mais acontece, as pessoas adoram investir em curso e compra um e compra mais outro. Uma mentoria que maravilhoso. Só que só colocar também informações e conhecimento na sua cabeça não vai transformar o seu negócio, a sua realidade, o seu faturamento. Nada disso. E essa aplicabilidade é a chave para o sucesso. Lembro que na época da minha faculdade eu brinquei que o escritório era meu laboratório. Porque a empresa nasceu no coração da minha mãe é zero administradora. Lê, minha mãe sou eu vendendo água, você não tá entendendo. Essa sagacidade de vendas, de falar, é norma. Minha mãe que me trouxe esse conhecimento, mas minha mãe é zero administradora. Se você pedir para ela colocar uma planilha, ela falou, o quê? Não quero. Nossa, que legal, ela não tem essa ideia. Então eu lembro que várias coisas, quando eu entrei no escritório, eu aprendi na faculdade no dia seguinte. Na faculdade tinha muito grupo de estudo que você levava um case. Eu levava em todos. Falava pro grupo, você escolhe da minha empresa, eu te dou todos os problemas. No meu próprio grupo, por quê? Porque aí eu pegava o que estava feito e implementava. Então eu entendo que esse timing, e até a ciência explica, né? Acho que depois de X horas você tem 70% de perda daquele conteúdo. Então, se você não fizer, não vai dar, né? Olha só que interessante esse ponto que você trouxe aqui da sua mãe. Basicamente, o que ela era uma vendedora muito boa, muito né? Boa. Ela tinha um negócio que, na verdade, se resumia a vendas e muitas vendas. Ainda não tinha uma estrutura de administração, de gestão. Isso foi construído com o tempo. Mas as pessoas não valorizam muito isso, né? O vendedor, o bom vendedor. Se fosse, por exemplo, eu tive um filho, tenho um filho e quero... Qual seja a formação do seu filho? Médico, advogado, dentista. Ninguém fala, eu quero que meu filho seja um vendedor, que ele faça uma formação de vendedor. As pessoas não têm orgulho disso, mas é a única profissão que transforma. Você sabe que quando... A única! É a única. Que primeiro faz dinheiro, faz a pessoa acontecer, não tem... Que tirou a sua família da condição... Da pobreza, da miséria e fez acontecer. Você sabe que na minha época de solteira... Juro pra você, eu tenho até dá risada isso, né? Tem um grande amigo meu que me pediu namoro, hoje a gente ri disso, mas eu olhava pra ele e falava assim, engraçado na minha cabeça, né? Eu falei isso pra ele. Por que eu não escolhi esse cara? Putz, porque ele não é comercial. Eu sempre falei, eu só caso com um cara comercial. Por quê? Porque o comercial, ele é solto, ele é desenvolto, ele faz acontecer. O comercial, o vendedor, ele não tem vergonha de falar isso aqui tá errado. E isso pra mim é uma qualidade crucial para um relacionamento. E eu sou assim. Então, se eu não tivesse uma pessoa expansiva nesse sentido, a gente teria muito embate, né? Então, por exemplo, o comercial, ele ama a gente, ele faz acontecer. Então, assim, minha casa sempre foi uma casa de... Até falei com a Laís, vem, dorme aqui em casa, tem quarto de... Eu amo pessoas. E o Vini sou eu sem cabelo. Então, quando a gente tem essa qualidade, a gente brinca que o nosso sonho é ser pai... Se possível, e se der, nascer um mini Vini, mini Lari, para vender, e é isso. Eu digo assim, começar a empreender. Você sabe que eu comecei a empreender? Na verdade, foi aos 18, não, foi aos 12. Eu vendia miçanga na escola. E eu não precisava vender. Mas minha mãe sempre falou isso. Minha mãe falou, você quer um brinco novo? Pode trabalhar para fazer. Eu falava, mas você tem como pagar? Ela falou, não, realmente eu tenho. E eu vendia na perua da escola. Imagina, eu ia de transporte particular para a escola. Teve uma educação empresarial ali, desde sempre. Minha mãe sempre fez isso. Então, assim, eu lembro que a gente mais nova, ela dava uma mesada X e ela colocava, mais ou menos uns 30% você tem que guardar para investir. Mais ou menos isso daqui. Eu falava, mas eu gastei tudo. Ela falou, então acabou, a vida é assim, Lari. Eu falei, mas eu quero. Ela falou, não tem. Primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, essa história é ótima. Primeira vez que a gente foi para os Estados Unidos, ela deu orçamento para cada uma das filhas, né? Nós somos em 3 irmãs, de $1.000. Eu nunca vou esquecer. E ela falou assim,
Cada uma de vocês tem $1.000. $1.000. Não é 1.001, não é 1.010, são 1.000. Vocês não vão precisar pagar comida ou hospedagem, $1.000 para vocês. Aí eu falei assim, $1.000, nossa, $1.000 dá pra fazer tanta coisa. Isso foi quando? Só pra gente ter uma noção. Eu tinha do que era $1.000. 13 anos, ou seja, 2010, 2011, né? É isso. É, isso mesmo. E aí, o dólar era 2,50, sei lá, 1,99, R$2, alguma coisa assim. Saudades, hashtag, né? Saudades. Quando eu fui pra Disney era 1 para 1. Olha isso, que sonho, meu Deus. E aí a gente entramos no Outlet Premium de Orlando. E eu entrei numa loja e comprei um óculos, na época da Prada. Não lembro a marca em si, mas eu gastei 900 e poucos dólares naquele óculos. E eu comprei. Tá? Eu comprei o óculos. E eu saí achando assim, nossa, eu fiz a melhor compra. Beleza. Fomos ali, saí dali, fui na Levi's, paguei. Na hora que eu fui passar o cartão, deu um bip vermelho. Aí minha irmã olhou, minha irmã mais velha olhou e começou a rir. Falou, acabou o teu dinheiro. E eu falei, não. Esse primeiro dia ali. Falei, não tem como não. Ela falou, você acabou de comprar um óculos quase $900. Você comprou uma maquiagem. É isso, soma. Eu falei, não, vou ligar pra mamãe. E a minha mãe estava em outra loja. Liguei pra minha mãe e ela falou, pois bem, filha, bem-vinda à vida. Não vai ter. A gente tinha mais 15 dias de viagem. Você não ia comprar mais nada. Não comprei mais nada. Eu levei uma maquiagem lá, o óculos, disse que eu gostava do óculos, depois eu fiquei pensando, eu falei, mãe, eu quero devolver. Mas enfim, a vida é isso. Então você tem que ter essa coisa do vendedor, essa coisa de educar, essa coisa do empreendedorismo, ela é a chave para uma infância. Vida, né? E mudou a minha infância. Não sou mãe ainda, mas quero aplicar esse método porque deu certo, né? Vai vir um mini vendedor aí. Ai, que Deus queira, Deus queira. Lari, a gente está chegando perto do encerramento e tem 2 perguntas que eu faço aí de fechamento. A primeira, qual foi a maior mentira que te contaram sobre sucesso e que você só descobriu depois de muito tempo? Que mulher e nova não pode ser bem-sucedida. A gente tem esse estigma, né, sobre as mulheres. Sim. E tem esse estigma sobre a geração nova. Sim. Eu tenho certeza que pessoas mais velhas têm conhecimentos maravilhosos, jamais quero, em hipótese nenhuma, colocar em um lugar que não seja de valiosa. Mas a geração Z tem muito para entregar. E além disso, a minha capacidade não diz respeito ao sexo, né? Nem a idade. Então, eu preciso dizer que a maior mentira que me contaram é por ser mulher e tão nova que eu não poderia presidir uma empresa, que eu não poderia ser quem eu sou. Que o cargo que eu executo, eu vou em colegas, em eventos de corretores, eu tô com um cara de 40, 50 anos. E de alguma forma, alguns acham que tem mais conhecimento ou não. Isso não tem a ver com a minha idade, tem a ver com a minha prospecção de formação, de como eu me exponho a aprender. Então essa foi a maior mentira sobre o sucesso, sem sombra de dúvidas. E por isso a gente precisa ter humildade muitas vezes, porque a gente vai ter que aprender com pessoas mais jovens, muitas vezes, e os mais jovens em alguns momentos vão aprender com os mais velhos. E, de novo, não é sobre idade, mas é sobre o que aquela pessoa já avançou na jornada do empreendedorismo que você ainda não avançou, que você ainda não chegou lá. Então, se ela já chegou naquele lugar, com certeza ela está querendo chegar em outro lugar. Mas você que ainda não chegou aqui, você pode acessar esse conhecimento e chegar, né? E realmente não é sobre idade nem sobre sexo, concordo plenamente. E Lari, se você tiver 30 segundos para dar um conselho para um médico empreendedor, qual seria esse conselho? Siga aquilo que queima no teu coração. Não faça por dinheiro, faça por amor, mas o teu amor precisa gerar dinheiro. Essa é a chave da medicina. É óbvio que você escolheu a medicina porque você ama ela, mas ela precisa trazer dinheiro no seu bolso. Não tem como você amar a medicina e ela te deixar falido. Então siga sim o seu propósito. Siga aquilo que queime no seu coração, mas aprenda a fazer dinheiro através daquilo que você tanto diz que é o seu maior amor, para que esse amor transforme outras vidas. Isso aí, fantástico. Vou pegar esse gancho para a gente encerrar. Fazer dinheiro, gente, não ganhar dinheiro. A gente pode ganhar dinheiro, mas aí é sobre trabalhar para alguém. Então, se você se arrisca, ou você trabalha para quem se arrisca. Ou você faz dinheiro, ou você ganha dinheiro. E fazer dinheiro, o céu é o limite, né? Quem arrisca não petisca. Então vai petiscar lá, vai, deixa não. Vem arriscar que vale a pena. Isso aí. Muito obrigada por ter acompanhado a gente, Lari. Um prazer enorme ter você aqui nesse episódio. Prazer todo meu. Continue acompanhando aí os nossos episódios do Quantum 200+. Sempre vamos ter aqui empresários de sucesso para contribuir aí com a sua jornada. Prazer todo meu. E se você quiser me seguir, Lari Lopes Firmino, você me encontra lá nas redes sociais,
falando muito sobre essa vida jovem, mas ao mesmo tempo como empreender, como arriscar e fazer acontecer. Prazer demais estar aqui com você, Lê. Obrigada, Lari.